Aonde Deus te posiciona, você está impactando pessoas. Então você não precisa ser primeiro, você só precisa entender aonde você está e o propósito que você está ali, impactar as pessoas. Quem é impactado sabe que a vida dele não é para si. A vida dele tem propósito que move pessoas. Tem que mover, tem que fazer com que pessoas sejam movidas através da cruz que ela carrega. Ele tem que sempre mostrar que vale a pena seguir a Cristo. A cruz não é o fim. Ela nunca foi o fim. Ela sempre foi o começo. Eu queria dividir com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Que está em Gálatas 6. Tendo em vista hoje o nosso dia de ceia, eu queria dividir com os irmãos, chamá-los a atenção, para nós meditarmos qual foi o impacto da cruz na tua vida. Qual foi o impacto da cruz na minha vida? E isso me chamou muito a atenção porque tem uma frase de um grande teólogo do nosso tempo, que foi Charles Spurgeon, que diz que Jesus, ele levou a cruz não para que nós escapássemos dela, mas sim para mostrar para nós que era capaz, nós somos capazes de suportá-la. E tem gente que ainda não entendeu isso. A gente vive um tempo hoje em que as pessoas esqueceram que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Viver uma vida com o Senhor é carregar a sua cruz. Gálatas 6,14, só o versículo 14 vai dizer assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Podeis sentar. A gente ouve muito falar sobre cruz como algo que aconteceu. Falar de cruz, ela traz talvez um simbolismo para alguns. Outras religiões levam no peito, na pulseira do braço, ou algum sentido, como se fosse um simbolismo, como se fosse algo simbólico. Mas aquilo não trouxe um impacto verdadeiro para a sua vida. Não trouxe um impacto verdadeiro para ele, dentro daquilo que ele precisa viver. O que é viver impactado pela cruz? Quais são as consequências do impacto da cruz nas nossas vidas? O que a cruz de Cristo impactou na sua vida a ponto de você falar que a minha vida começou e hoje ela é de uma outra forma depois que eu fui impactado pela cruz? Porque se nós entendermos que nós não só entregamos a vida a Ele, mas nós tivemos o encontro e entendemos o sacrifício para estarmos diante dessa mesa e olhar para ela e falar assim, isso só ratifica que a minha cruz eu preciso ser carregada. Quando estamos diante dessa mesa, é o verdadeiro símbolo de que nós precisamos recarregar as nossas forças para continuar carregando nossa cruz. Tem um louvor que diz que não negue a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Eu acho essa frase linda. Ele calculou a sua cruz. O peso da minha cruz não é o mesmo peso da cruz do Duda, da cruz da Thay, da cruz da Dona Luísa. Não é. A minha cruz não é o mesmo peso da cruz de alguns. Não é. Mas quando nós entendemos o impacto que ela causa em nós não olhamos para quem talvez esteja com a cruz mais leve ou mais pesada que a minha. Ao contrário. Como aconteceu no trabalho da Thay, você vai querer fazer com que aquela pessoa entenda que o peso da cruz vale a pena. Você cria um ambiente para as pessoas entenderem que a sua cruz não te causa peso, não te causa dolo.
não te causa dor. E a dor que ela te causa te aproxima de Deus. Todas as feridas causadas pela cruz só aproximou de Deus. Jesus foi um símbolo para que nós entendêssemos isso. Carregar a cruz vai trazer ferida, traz cansaço, traz mártire, mas você precisa entender que está te aproximando do Pai. E talvez, se eu perguntasse para muitos, o que a cruz significa para você? Porque ele morreu para que eu e você pudéssemos carregar as nossas. Porque nós não seríamos capazes se ele não fizesse por nós. Se ele não abrisse mão do seu trono, saísse do seu trono e viesse à terra para se doar por nós. Ela talvez seja o símbolo do cristianismo. Mas mais do que um símbolo do cristianismo, o que ela é o símbolo da tua vida? Qual o símbolo da cruz na sua vida? Porque talvez você pense assim, a cruz foi um mero fato, como muitos ateus dizem, que foi um mero fato que aconteceu na história. Não. É o fato que dividiu a história. Existe um antes e depois de Cristo. Existe um antes e depois da cruz. A cruz, ela trouxe um divisor na história humana. Ela precisa ter um impacto na tua vida que traga um significado para aqueles que olham para você. Eu era de uma época em que se falava assim, simbolicamente. Está doendo, a pessoa está sofrendo, mas está com um sorriso no lábio, né? A pessoa talvez não tem nada para comer, só vive aquela irmãzinha, só vive dentro do ciclo de oração, dentro da igreja, dando glória, e você vê que a família está toda destruída, mas ela está atendendo a cruz dela. Olha para a irmã, caraca, o filho, tudo destruído, o marido, mas olha como é que a mulher está feliz, bota a mão, ora pelas pessoas. É impacto de cruz. É a pessoa que entende a cruz que carrega. É a pessoa que ela não olha para aquilo que ela necessita, ela olha para aquilo que ela precisa. E eu volto a dizer aquilo que eu disse há um domingo atrás, há 2 domingos atrás. Se nós buscarmos de Deus o que Ele tem para me dar, será mais fácil do que eu buscar em Deus. Eu não posso buscar em Deus. Eu tenho que buscar de Deus. Porque se eu buscar em Deus, você concorda comigo que eu vou buscar aquilo que eu quero? Porque se eu estou necessitado de uma porta, eu vou buscar em Deus. Se eu estou necessitado de uma cura, eu vou buscar em Deus. E isso talvez me cause decepções. É por isso que você vê pessoas entrando e saindo de portas. Porque elas buscam em Deus alguma coisa, mas elas não esperam de Deus, elas não buscam de Deus o que Deus tem para elas. O que Deus tem para mim? Talvez Deus não quer te curar. Deus quer fazer dessa cura um baluarte para que todos vejam que não é a cura que você precisa, mas é da presença. É da cruz que você carrega. É o símbolo de que a cruz que você carrega vale muito mais do que uma cura, uma porta, uma casa, dinheiro, daquilo que você acha que você precisa. Por isso que tem pessoas que se decepcionam, porque elas entram buscando em Deus uma cura, buscando em Deus algo, e quando elas não encontram isso, porque Deus não tem isso para elas. E você saber lidar com isso é difícil. E você ouve pessoas saindo aqui porque eu fiquei 30 anos dentro da igreja, eu não consegui ver mudança, eu não consegui ver isso, eu não fico. Você fez a sua parte? Qual é a sua parte? Carregar a sua cruz. Você entendeu o peso dela? Você entendeu tudo que você passou? Você entendeu os açoites que você passou carregando essa cruz? Você entendeu o significado dela na sua vida? Ela trouxe uma representatividade na vida de alguém para que você entendesse que você não carrega a sua cruz, não é para que você possa alcançar, mas que pessoas conheçam a cruz e possam carregá-las até o Pai, até o encontro com o Pai. Você tem essa noção? Você tem esse entendimento? Será que você tem esse entendimento?
Eu vejo uma geração que está buscando muito em Deus. Em Deus eu busco a minha cura, em Deus eu vou. A Bíblia é bem clara que a vontade de Deus, eu já dei um estudo aqui sobre isso. E se quiser eu dou de novo. Sobre a vontade de Deus. O significado de boa, perfeita e agradável. Nós destrinchamos essas três palavras e entendemos à luz da Bíblia do que significa boa, perfeita e agradável. A minha pergunta para você é bem clara. Será que os nãos de Deus têm sido bom, perfeito e agradável na tua vida? Será que as portas fechadas você tem entendido que é livramento? Será que os nãos você tem entendido que é Deus te livrando, é Deus te guardando? Será que a poda de Deus ela está trazendo um crescimento? Porque Deus tem podado pessoas e as pessoas não têm entendido, têm se rebelado. Tem vezes que Deus poda você. Tem vezes que Deus vai te levar para o leito para te podar. Tem vezes que Deus vai te colocar no leito de hospital para que você possa ser instrumento para a vida de outras pessoas. Ontem, minha esposa contou um fato de um menino, 10 anos, né, amor, que ele tem? Que vive desde a nascença lutando contra a leucemia. Entrando e saindo do hospital, internado. Família de crente, todo mundo crente. E ele chega para a mãe, mas eu costumo dizer que a gente tem que parar de ser crente funcional. O que é um crente funcional? É aquele funcionário que está tanto tempo na empresa que ele acha que ele não precisa mais tanto chegar cedo, ele não precisa mais fazer muito. Eu já tenho tempo de empresa. Eu não preciso me esforçar tanto. Eu já tenho tempo de empresa, eu tenho tempo de casa. Por que jejuar? Para que eu vou ficar indo todos os cultos? Eu tenho tempo de casa. Por que eu vou pegar aquela vassoura para varrer? Tem tesoureiro na igreja, tem servente, tem todo mundo para fazer na minha frente. Para que eu vou fazer? Eu tenho tempo de casa. Aí cai naquele comodismo funcional. E aquele menino, ele vira para a mãe dele, que cresceu na igreja, de raiz cristãs. Falou: mãe, estou vendo a senhora sofrendo, chorando. Por que a senhora não adota uma outra criança para colocar no meu lugar? Imagine você, mãe, ouvir isso de um menino de 10 anos, seu único filho. Ele: por que você está falando isso? Não, pessoal, não precisa sofrer tanto. Porque se Deus quiser me levar, eu estou preparado. Se Deus quiser me levar, eu estou preparado. A minha impressão, que eu fiquei com o meu coração, eu não falei nada com a minha esposa, eu fiquei imaginando, eu ouvindo uma frase dessa de um filho meu, dando um tapa na minha cara desse jeito. E será que eu teria coragem de falar isso para ele? Se Deus te levar, eu estou preparado. Porque a vontade de Deus, voltemos um pouquinho, é boa, perfeita e o quê? Será? Será que realmente isso para você é agradável? Será que seu filho com 10 anos no leito de hospital, lutando contra a leucemia, e ele crescendo vendo a mãe e o pai entrar e sair de hospitais com ele, olhar e falar assim: pô, tu outra criança no meu lugar, adota uma criança. E ele falou: eu não quero ver vocês sofrerem na minha partida. Nem eu quero mais sofrer. Deixa eu te contar um segredo. O amor de Deus é um amor verdadeiro. O nosso amor é mentiroso, egoísta. Que isso, Kleber? É? O nosso amor é egoísta. Foi a primeira coisa que eu falei para minha esposa. O nosso amor é egoísta. Sabe por quê? Porque a gente se apega àquilo que Deus dá. Mas se Deus tirar, você está apegado ao que Ele deu, não a Ele. Porque se você falar para mim que a família que você tem foi Deus que te deu, se o filho que você tem foi Deus que te deu,
Ele tem todo o direito de fazer o quê? Ele te deu uma gerência, ele não te deu. Ele não te deu como dono. Você não é dono, você tem uma gerência sobre isso. Se você não entender isso, você vai sempre se decepcionar com Deus, com as vontades de Deus, porque você tem buscado em Deus, você não tem buscado de Deus a vontade dele. O nosso pastor, muito tempo atrás, falou sobre isso. Entre ter Deus como um Deus e ter Deus como um abençoador. O que a cruz revela para você? Irmãos, imagina você ouvir isso de um menino de 10 anos. Eu estou cansado de ver a senhora sofrer, nem eu mais quero sofrer. É um menino forte, bonito. Mas em 10 anos, talvez ele entendeu mais de Deus que os pais não entenderam a vida inteira. Em 10 anos entrando e saindo dos hospitais. O mais engraçado, que a mãe tem vários testemunhos dentro dos hospitais que ela vai com essa criança. De que Deus opera através dela. De pessoas sendo salvas, de pessoas sendo libertas, de pessoas pedindo oração, de outros doentes sendo curados, porque o filho dela está entrando nos hospitais. Meu pai do céu, as pessoas não entendem a cruz que carrega. E talvez você fale assim, mas é difícil. Quem falou que seria fácil? Pega a sua cruz, quem quiser. Quem quiser. Você não é obrigado. Você pode passar as situações na sua vida sozinho, sem Deus. É uma escolha que você tem. É uma escolha que nós temos. Pergunto para você. Deus tem soberania sobre a sua vida? A cruz que você carrega, ela está suportável? A cruz, a primeira coisa que a cruz nos revela, que traz de impacto no encontro com Ele, é que ela revela os nossos pecados. Ela não foi um ato simbólico. Abre lá Isaías, bota aqui, Isaías 53:5. A primeira coisa que a cruz nos revela é o nosso pecado. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele foi moído pelo quê? Foi transpassado por quê? Pelas nossas... O impacto da cruz é o pecado. Primeira coisa que você precisa entender. Preciso mudar, não dá. Você sabe aquilo que você precisa tirar, expurgar. O segundo ponto é que Deus, a cruz, ela revela através de Deus o amor incondicional. João 3,16, o versículo áureo que todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uma das frases de Spurgeon também vai dizer que a cruz é o grito do amor mais alto da eternidade. É o grito de amor mais alto da eternidade. Deus, ele não esperou que nós melhorássemos. Ele não esperou que nós progredíssemos. Ele não esperou que nós fizéssemos alguma coisa, ou que merecêssemos. Ele não fez isso, ele não esperou nada. Ele deu o seu Filho. Romanos 5, a partir do versículo 8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que você não entende. O amor dele não está condicionado àquilo que você faz, àquilo que você nega. Quantas vezes nós blasfemamos, quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus, quantas vezes nós vivemos certas situações em que a gente não entendeu o peso da nossa cruz. Falamos demais, oramos de menos. Talvez julgamos com um olhar cheio de fé. Assim como os amigos de Jó.
ao invés de entender que a pessoa está carregando a cruz dela. Quando a cruz nos impacta, nós entendemos que todas as circunstâncias que passamos, tudo aquilo que vivemos, tem muito mais a ver com aquilo que Deus tem como propósito na minha vida do que aquilo que tem como propósito para A ou B. Porque a gente tem por mania de olhar para A e B, querer fazer parâmetros da vida das pessoas através das nossas. Mas, Senhor, eu tenho orado tanto, fulano está vivendo isso, eu tenho passado tanto isso, ele que peca. O salmista foi assim. Senhor, vivo uma vida regrada, vivo uma vida contigo. E tem gente, o ímpio está passando coisa boa, o ímpio está vivendo do bom e do melhor. Eu costumo brincar, irmãos, e eu falo, eu brincando com a minha mãe, com meus irmãos, eu falei assim, é difícil tu ver pobre ter câncer. Tem. Mas se você pegar a proporcionalidade de câncer para rico, para pobre, é muito grande. É muito grande. Aí meu irmão brincou, é porque o pobre não faz exame, talvez nem saiba. Eu falo assim, é verdade. Mas talvez se ele descobrir que com o atendimento de hospitais que temos, é melhor ficar sem saber. Talvez você me pergunte, mas por que você está falando isso? Porque tem vezes que Deus não permite que você saiba certas coisas para que você não se entregue. Se eu te mostrasse o frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Tem gente que não pode ser apertado. Tem gente que não aguenta. E volto à frase da música. Não nega a sua cruz, ela tem sua medida. Deus sabe a tua medida. Tem gente que não passa por situações como essa. Eu, particularmente, eu não sei como eu reagiria se eu ouvisse que essa mãe ouviu desse menino. Porque a pessoa que está do nosso lado, entrando e saindo do leito, a última coisa que ela quer é fazer outras pessoas sofrer do lado dela. A avó da Jéssica, ela passou mal a primeira vez, carreguei aquela mulher com uma vergonha. Imagina uma mulher de 80 anos, sempre trabalhou, andou para cima e para baixo, nunca dependeu de ninguém, trabalhou na roça. Não aguentava andar. Ela não aguentava ir ao banheiro, fazer suas necessidades. E a primeira vez que eu levei aquela mulher que a gente saiu do hospital, aquela mulher ela mexeu comigo de uma certa forma, e aquela mulher era humilde, não sabia ler nem escrever. Analfabeta, veio da roça, muito nova, do Rio de Janeiro. Mas uma mulher de oração, uma mulher tremenda. Ela virou e sentou do lado, a tia da Jéssica, eu estava com a tia da Jéssica, ela foi comprar um remédio para ela, que o médico indicou. Ela sentou e falou assim, eu não quero ficar passando por isso. Eu não quero ficar dependendo dos meus filhos. Eu não quero ficar passando necessidade visual, as pessoas me carregando. Senhor, se for para viver assim, me leva. Eu falei, que isso, dona Tereza? Não fala isso não. Pelo amor de Deus. Minha filha te ama, Helena era agarrada com ela. Não fala isso não. Ela fala sim. Que eu amo meus filhos. Todos têm a vida deles. Eu não quero ficar sendo um peso na vida de ninguém. Aquilo me trouxe um despertar. Como nós somos egoístas. E aquela mulher, ela passou a viver dependendo das pessoas. Até o dia que, na última internação dela, entrando e saindo de hospitais, mais 6 a 8 vezes, se eu não me engano, não deve ter passado disso,
Na 8ª vez, ela ficou internada. Aí em Bom Sucesso. A Jéssica foi visitá-la. E a Jéssica falava com ela e ela estava de olho aberto, fixo, olhando para o alto, olhando para um lugar. A sala gelada, a Jéssica ela não estava com frio, cobria ela, falava com ela e ela estava com o olho fixo. Piscava, mas ela estava com o olho fixo. Eu falava, vó, tá me ouvindo? E quando a Jéssica falou isso, eu cheguei do trabalho, eu vi, eu falei, se prepara, que a tua avó já se entregou. Não, como assim se entregou? Ela se entregou. Ela já virou para os céus e já deve ter falado. Naquele momento, meu coração, naquele momento, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Pode falar para a família. Ela vai. E talvez seja difícil dessa notícia. E eu virei para a tia dela e falei assim, ó, pelo que ela está dizendo, a dona Teresa já está olhando, já está vislumbrando os céus abertos para ela. Ela vai. Ela não, fala assim, eu não estou preparada. Eu não sei o que começou aquela choradeira. Eu falei, se prepara. O que aconteceu naquela mesma noite de madrugada? Deixa eu contar um segredo daquela mulher, ela estava com... O médico falou quando veio dar a causa da morte, que ela só tinha 20% de um rim. E que aquela mulher ela já deveria estar, pelo menos, ela estava com um rim podre dentro dela, totalmente ressecado, e um outro trabalhando 20%, que ela não bebia água. Não comia carne, mas ela não era de beber. Tinha uma alimentação saudável, mas não bebia muita água. Só comia verdura, não comia carne de porco, não comia carne vermelha, só comia frango. Deus não permitiu que aquela mulher soubesse que ela só viveu com um rim durante muito tempo, quiçá anos. O médico falou para um rim dela chegada do jeito que estava dentro dela, no mínimo, aquela mulher já devia estar com uns 2 anos com o rim ruim. Por isso que eu disse que tem coisa que Deus nem permite que você saiba. Ela sentia uma dor aqui, outra ali, não falava. Ficava sempre mexendo com dor, mas não falava nada. Deus não permite. Deus tem propósito. Então Deus permite que você leve certas coisas que você nem sabe o que tem. Só nosso pastor ficou entrando, teve uma crise alérgica que os médicos nunca souberam. Que veio e foi embora, até hoje ninguém nunca soube. Mas nós sabemos. Que foi propósito. Então tem vezes que, se entendermos os nossos posicionamentos, se entendermos a nossa cruz, aquilo que a nossa cruz ela nos traz como responsabilidade, nós vamos viver uma vida plena. Uma vida que ela vale a pena. Porque a cruz ela precisa mudar o nosso relacionamento com o mundo. Se você não foi pactado, o teu relacionamento com o mundo não mudou, você ainda não foi pactado. Paulo vai dizer que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando você é impactado pela cruz, ela traz um brilho de valores que o mundo admira. Ela traz um brilho em que você tem algo diferente. Você fala diferente. Eu não sei. Você está no ambiente, aquele ambiente, quando a pessoa entra, ela fala, que paz. Como testemunhado aqui. Que paz. Continua, bota essa música de novo. As pessoas, elas são impactadas. Mas elas não são impactadas pelo sofrimento que eu estou levando, do peso da cruz, ou pelo aquilo que a cruz está me trazendo de dolo. Não. Elas são impactadas pelo brilho que você carrega da cruz. Elas veem, vale a pena. Ele não tem fama, não tem sucesso, não tem status, não tem nada. Mas quando eu olho para ele, o orgulho, a humildade que tem. Cara, que ele traz algo diferente. Olha só. Porque você não precisa ser o primeiro. José nunca foi primeiro em lugar nenhum. José era o mais novo entre os irmãos. Depois de ser vendido,
humilhado. Ele chegou na cadeia e era o segundo do carcereiro. Ele sempre ocupou o cargo de liderança, mas sempre como vice ou suplente. Na casa de Potifar, ele era suplente. Foi governador depois de Faraó como suplente. Mas a história de José é referência para nossas vidas até hoje. Não tem a ver com fama, ou com os likes, ou com a quantidade de seguidores, mas sim aquilo que impacta. Aonde Deus te coloca, você impacta. Aonde Deus te posiciona, você está impactando pessoas. Então você não precisa ser primeiro, você só precisa entender aonde você está e o propósito que você está ali, impactar as pessoas. É isso que você precisa. Quem é impactado sabe que a vida dele não é para si. A vida dele tem propósito que move pessoas. Tem que mover, tem que fazer com que pessoas sejam movidas através da cruz que ela carrega. Ele tem que sempre mostrar que vale a pena seguir a Cristo. A cruz não é o fim. Ela nunca foi o fim. Ela sempre foi o começo. A cruz não é o fim de todas as coisas. É um começo de coisas novas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmão, depois da dor vem a glória. Depois da dor vem a glória. Depois da dor vem a glória. Vale a pena. Vale a pena carregar a cruz. Talvez você não entenda por que você tem passado por anos por essa dor. Por anos por essa luta. Em que você ora, a pessoa ela caminha aqui na beirada para entrar para o Evangelho, mas ela não entra. E quando ela está tão próxima, parece que dá tudo errado e ela descaminha para o outro lado e você não entende. Fala, a minha oração de anos não está valendo a pena. Senhor, o que está acontecendo? Essa cruz está pesada. É propósito. As coisas acontecem. Você precisa ter esse entendimento. É que quando você acha que é no teu tempo, não é no teu tempo. Quando você acha que é no teu momento, não é no teu momento. Quando você acha que vai tudo, está tudo em ruínas, está tudo quebrado, é aí que ele vem fazendo a obra dele. É aí que ele vem transformando, é aí que ele vem fazendo. Para aqueles que estão perdidos, é loucura. Você vai ouvir, para que eu vou gastar meu tempo? Para que eu vou gastar meu tempo? O que eu vou abrir mão? Que vale a pena. Como eu ouvi, a vida é uma só. Ou frase perigosa. A gente precisa aproveitar, a vida é uma só. Eu estou ouvindo os jovens conversando. A vida é uma só, a gente precisa aproveitar, tem que curtir. Na mesma hora veio a palavra de Deus, louco, e se hoje pedirem a tua alma? A cruz, ela nos aproxima do Pai. Ela faz com que até nos últimos segundos das nossas vidas, as pessoas olhem para nós e possam ter a possibilidade de serem resgatadas, assim como o ladrão da cruz. Faz com que pessoas que possam nos ferir com sangue possam ser impactadas. Assim como aquele soldado tem propósito.
Só que eu e você, nós precisamos entender, para que a nossa cruz não se torne um fardo, para que a nossa cruz não se torne um peso, que a nossa cruz se torne um símbolo da nossa caminhada em Deus. A gente precisa parar de ouvir de cruz e precisa passar a vivê-la. Nós precisamos parar de falar de cruz como um mero símbolo que nos traz a essa mesa. É onde nós comemos do pão, que é do corpo, e bebemos do suco da videira, em que é a representação do sangue. Entendendo que é um combustível para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Pai, sabendo que cada vez que somos açoitados, perseguidos, é porque estamos no caminho certo. Estamos no caminho da cruz. Mas às vezes que vem dor, vem sofrimento, não é para te punir, é para te aproximar dele. Talvez você tenha orado pouco, talvez você tenha jejuado pouco, tenha buscado pouco. E Deus cria circunstâncias para te aproximar, para fazer você buscar, para fazer você querer mais dele. Talvez a cruz na tua vida virou uma doutrina, virou uma mera rotina. Mas que ela possa ser um símbolo de que as pessoas possam olhar e falar assim: vale a pena seguir Jesus, vale a pena carregar a cruz. Olha a vida dele, olha a vida dela. Olha o que ele tem feito. Olha como é que Deus tem transformado. Cara, quem viu aquele homem hoje vê ele. Não parece ser a mesma pessoa. Não é. Esse é o poder de Deus, o impacto da cruz na vida das pessoas. E que você permita que a cruz possa te quebrar e te reconstruir, para que você possa fazer aquilo que Deus quer que você faça, para que você viva aquilo que Deus projetou para você, para que você viva no centro da vontade dele. Chegamos à mesa. A cruz ela não pode ser vista simplesmente para que nos traga a mesa do resultado que foi da morte dele. Mas do que significa isso para você? Eu sempre me pergunto onde eu estaria, quem eu seria se não fosse a cruz. Se não fosse Jesus na minha vida. Eu estava fadado a dar errado. Eu estava fadado a ruir. Talvez eu estava fadado a levar a maldição que a minha família carrega. Mas Deus me escolheu. E mais do que ser escolhido, é você se colocar disponível à escolha dele. É você se colocar e falar: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Faça com que seja do teu jeito, não do meu jeito. Que possa fazer do jeito que o Senhor quer. Não, eu não quero mais fazer do meu jeito. Quais são os princípios que eu quebrei contigo, que eu preciso refazer? Qual é o caminho que eu saí, que eu preciso voltar? Eu comecei com uma frase de Spurgeon. E quero terminar com a frase de Spurgeon, que ele diz que quando ele olha para o crente que ele deveria ser representado na cruz, ele sente vergonha do crente que ele é. Talvez todas as vezes que nós olhássemos para a cruz e entendêssemos quem nós deveríamos ser em Deus, nos envergonharíamos de quem nós somos hoje. Será que eu sou a representação daquilo que Deus queria que eu fosse?
Porque se Ele me deu essa cruz, Ele me deu por um propósito. E eu precisava estar representado nela. Será que realmente eu sou aquilo que Deus quer para mim? Ele teceu a minha vida como um tecelão. E será que eu tenho cumprido isso? Será que eu sou tudo aquilo que Ele queria que eu fosse? Quem eu sou? Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante do Pai? Quem eu sou? Quando a cruz começa a ficar pesada. Eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, eu começo a questionar. Quem sou eu? Fala para mim quem sou eu. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que fora traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ao partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes de cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é só um anúncio da vinda. Porque a verdadeira representação que nós podemos dar, verdadeiro respeito e significância que nós possamos dar à morte de Cristo é entendermos a cruz. É vivermos com a nossa cruz, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar.